3424-0076. E na Bento Munhoz da Rocha Neto, no Bertioga. Disque entregas 3424-6865. Distribuidora Garcia. Você ou alguém que você conhece está em tratamento oncológico? Sabia que a Unimed Paranaguá tem uma clínica de oncologia que oferece cuidados especializados e personalizados para investigação e tratamento? O tratamento oncológico requer a abordagem de uma equipe multidisciplinar. A nossa clínica é especializada em fornecer esta linha abrangente de cuidados. Conheça nossas instalações e tire suas dúvidas. Anexo ao Hospital Paranaguá. WhatsApp 41 98516 5483. Aqui tem saúde, aqui tem cuidado, aqui tem Unimed. Desinformação tem cura. Jornal da Manhã está no ar. 8h16, nós estamos de volta ao Jornal da Manhã na Difusora nesta quarta-feira, 20 de março, e nós seguimos com as entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá. A entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, organizada pela Rádio Difusora FM 104.7 e o jornal Folha do Litoral News, é importante para os munícipes de Paranaguá. Primeiro, porque os entrevistados terão oportunidade para esclarecer temas importantes e questões cruciais para a cidade, como educação, saúde, segurança, infraestrutura, turismo, cultura e inclusão social. Segundo, você que nos acompanha pela Difusora FM 104.7, assim como os leitores e internautas do jornal Folha do Litoral News, terão oportunidade de conhecer melhor cada pré-candidato e suas propostas. Hoje, nós estamos recebendo o pré-candidato Juliano Elias, do PRD, que está conosco ao vivo. Estamos também com o Edran, o guru da Folha do Litoral News, o Larry César, que vão participar também desta entrevista. Mas antes, vamos saber quem é Juliano Elias, do PRD, pré-candidato a prefeito de Paranaguá. Bom dia, Juliano. Bom dia, Elise. Bom dia a todos os ouvintes da Difusora. Bom dia ao pessoal na web acompanhando da Folha Litoral. Um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre a nossa cidade. E quem é Juliano Elias? Juliano Elias é uma pessoa que ama Paranaguá, né? Eu sou engenheiro civil formado, né? Eu tive o primeiro filho do saudoso Vicente Elias, né? Que quem me deu todo esse... Aprendi com o pai esse carinho pela cidade, né? O pai foi prefeito em 76, eu era criança, tinha na época 5, 6 anos, e acompanhava ele, né? Todas as obras, tudo quando ele saía, e daí lá fui criando esse carinho pela cidade. Juliano se formou aqui, fez a primeira parte aqui, foi estudar para Curitiba, porque na época a gente infelizmente não tinha escolas em Paranaguá, né? Que é uma questão muito importante, a gente dá oportunidade para as pessoas de Paranaguá que não têm. Me formei em engenheiro civil em Curitiba, e o Juliano em 96, quando formou, tentou vir para Paranaguá, Elísio. Mas aí, infelizmente, as políticas, né, da época, que eram as políticas vinculadas ao nome, não deixaram entrar, né? Você vê que eu quis voltar para a cidade, não podia nem voltar para a cidade, né? Foi uma pena. Minha primeira obra foi feita em outra cidade, em Pontal do Paraná. Depois consegui vir para Paranaguá, construir, mas aí tive que ir, porque infelizmente não consegui ficar. Voltei, fui para Curitiba. Curitiba construí bastante, fui professor, né, me formei. Fui professor fundador de cursos na PUC, trabalhei na Tuiuti, na Positivo. Depois tive um convite para fazer um mestrado fora, fiquei um ano na Holanda estudando engenharia hidráulica. Depois fui lecionar numa faculdade nos Estados Unidos por 3 anos. E sempre fora daqui, porque sempre a política tinha aquela questão do sobrenome, naquela época em que não podia voltar, né? Isso é muito ruim. Trabalhei muito fora, tive bastante trabalho fora, e aí eu tenho que fazer aqui uma menção muito importante para o meu irmão. Meu irmão, vice-prefeito em 2009, me convidou para voltar para Paranaguá. E aí eu consegui voltar para a minha cidade, voltar para a minha terra, e hoje não saio mais. Desde então estou aqui, graças a Deus, estabelecido, família aqui, trabalho aqui, invisto aqui, gosto daqui, amo minha cidade, minha família está aqui, minha esposa, meus filhos cresceram aqui, porque eu amo essa cidade. Então o Juliano é uma pessoa apaixonada pela cidade de Paranaguá. 8h19, nosso amigo Edran, o guru do jornal Folha do Litoral News, conosco nesta manhã de quarta-feira para participar também dessa entrevista. Bom dia, Edran. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, bom dia, Elise Júnior, Larry César, bom dia, pré-candidato Juliano Elias. Bom dia, Edran. A pergunta é de mobilidade urbana, Juliano. Quais são suas propostas para melhorar a mobilidade urbana numa cidade centenária como a de Paranaguá, considerando os diferentes modais que passam por aqui? Edran, a mobilidade ela parte do princípio básico de você respeitar o que manda a lei. A lei da mobilidade é muito clara em que nós temos que priorizar primeiro o pedestre, segundo o ciclista e depois os veículos, né? Se você não seguir essa ordem, você estará sempre priorizando o ponto errado. Segundo, é uma segregação correta. Nós somos uma cidade portuária, seremos uma cidade portuária e continuaremos sendo uma cidade portuária.
Cidade portuária demanda a entrada de cargas, caminhões, trens, etc. Isso é bom para a cidade porque a carga gera renda, gera receita e que bom que venha e venham mais. Temos os planos de expansão do porto, e esses planos de expansão do porto visam aumentar em mais 20, 30, 40 milhões de toneladas. E isso vai vir em carga. E tem que pensar nisso. Nós temos que pensar no futuro, tem que parar de fazer uma solução local. Segregação. Eu tenho que ter rotas dedicadas para os caminhões, tem que ter vias dedicadas aos caminhões, que nós não temos hoje. Eu tenho que ter uma separação clara, o que é perímetro portuário e o que é perímetro urbano. As pessoas hoje, por exemplo, se ela chega em Paranaguá, se ela pega qualquer comunicação via Waze, o Google Maps, ela vai entrar pela Ayrton Senna, ela não sabe que ela vai chegar até ali, o cruzamento com a José Lobo, vai pegar uma área portuária. Então basta primeiro uma sinalização simples. Imagina assim, se a pessoa está dizendo Paranaguá que veio conhecer o centro histórico, se a gente colocasse uma placa lá no entroncamento da 277 com a 407, centro histórico à direita, a pessoa vira sentido para o leste. Quando chega ali no viaduto José Vicente Elias, centro histórico à esquerda, ela vira na Bento Moraes da Rocha Neto, ela vem direto para o centro. Eu tiro a pessoa de uma área que ela não conhece, ou seja, primeiro eu tenho que informar, a pessoa está vindo de fora. Então, a parte de mobilidade, parte de você, esses princípios, sinalização e segregação. Nós não podemos mais admitir que todos os caminhões do porto de Granelheiros entrem pela Bento Rocha. No plano diretor de 2007, existia uma via estrutural chamada E05, que retirava o caminhão lá no Jardim Iguaçu por uma via sobre o mar e devolvia do lado da Fospar. Sumiu no plano diretor atual. Isso tem que voltar. Nós ficamos naquela história de achar que não vai acontecer. Tem que acontecer. Nós temos uma entrada de praticamente 2.000 caminhões granelheiros por dia naquela região. Nós estamos penalizando o pessoal do Beira-Rio, da Vila Guarani, da região, com a passagem. Mas precisa ter a passagem. Mas não é Bento Rocha. Então eu tenho que ter separação. Terceiro, quando eu chego na zona portuária próxima ao centro, nós temos um conflito. Né? Você imagina ali aquela região perto do Mufato, que nós temos o porto chegando na cidade, a cidade chegando no porto, eu tenho que separar. Então, se eu informo, defino as rotas, os caminhoneiros de fora sabem onde eles podem estar e o munícipe sabe onde vai estar, você consegue separar. Ampliação do sistema cicloviário, né? Nós tivemos uma boa implantação e precisa aumentar. Nós temos um transporte aqui, a nossa cidade permite muito isso. Então, investir mais nessa questão dos transportes, né? E, por fim, Edra, eu acho que o que falta, e a gente tem um plano seguinte, é a revitalização do Centro Histórico de Paranaguá. Qualquer cidade do mundo que tenha um centro histórico como nós temos, ela tem acessibilidade. Qualquer pessoa que tenha necessidade de andar de cadeira de rodas ou quiser passear no centro de Paranaguá com a sua criança num carrinho bebê, não consegue. É impossível. Nós temos que entender que centros históricos como o nosso, por serem pequenos, que as vias são curtas, não dá pra, você tem que fazer o quê? Você tem que nivelar tudo. Se alguém já foi a Balneário Camboriú, por exemplo, vai ver que todos os cruzamentos são elevados. Eu elevo os cruzamentos, eu coloco o cruzamento no mesmo nível, rua, calçada, e tiro esse desnível. Isso facilita a pessoa que está andando com carrinho, facilita quem precisa. Então eu tenho que recuperar o centro histórico como um todo, colocar necessidades para que isso. E isso como que recupera? Um grande projeto. Então, a revitalização do centro, tornando acessível, com acessibilidade, que é para os portadores de necessidades especiais e para quem usa outras questões, é muito importante. Então, priorizar o que a lei manda. A lei é muito clara. Primeiro o pedestre. E acho que aí vale para todo mundo que usa a Bento Rocha, né, que a gente brinca, que a Bento Moraes da Rocha Neto, acho que é a via que mais tem lombada do mundo, né? Mas precisa. Porque ela virou uma via super importante de comércio que as pessoas cruzam. E você veja como o Paranaguá ele é bom, ele aprende. Todo mundo que está dentro da Bento Rocha, eu vou muito para lá, que tem bastante serviço para lá, as pessoas quando vai cruzar alguém, o cara para e liga o alerta. Ele aprendeu rapidinho essa questão de informar alguém está atravessando. As faixas elevadas funcionaram, existe essa questão do Paranaguá. Ele vai ser solista. Só que você tem que mandar a informação e trabalho. Então, priorizar quem precisa ser priorizado e fazer o que a lei manda. 8h24, Larry César. Bom dia mais uma vez para candidato Juliano Elias. Juliano, ainda sobre mobilidade urbana, você abordou essa questão, mas muito na área portuária, né? E eu queria ampliar um pouquinho mais isso aí. Qual é a tua ideia para melhorar o trânsito, dar fluidez ligando ao centro da cidade e à região sul? A gente sabe que Paraná está crescendo muito para aqueles lados lá. E nós temos um gargalo na Avenida Bento Moraes da Rocha Neto, né, em horários de pico. E qual é a sua ideia para melhorar, para dar fluidez a esse trânsito, esse deslocamento, né, das pessoas que precisam vir aqui ao centro da cidade ou vice-versa, que precisam ir até a região sul da cidade? Ótima pergunta, Larry. É uma questão de a gente tem que parar de pensar pequeno. Nós temos que pensar em obras estruturantes. São obras que às vezes atravessam o mandato, mas elas precisam ser iniciadas. Uma obra estruturante é uma obra que você traz de um bom projeto, vai buscar um recurso federal a fundo perdido, que não sai do caixa do município, e vai executar.
Nós temos aqui em Paranaguá o paradigma de achar que nunca dá. Tem que dar e tem que sair. Então, se você olhar Paranaguá de cima, bem nessa região que você acabou de falar, ali perto onde é o Bom Menino, há um afunilamento natural da cidade, que é o rio de um lado, que é o Rio Tiberê, com o rio Embu-Guaçu, e fecham a cidade perto do KM5. Eu tenho um afunilamento exatamente nesse ponto. Como resolver? Eu tenho que pegar Domingos Peneda e ligar na Belmiro Sebastião Marques. Eu tenho que criar a segunda via, né? Então eu tenho que pegar Domingos Peneda e ligar na Belmiro Sebastião Marques. Como isso? Vai ter uma ponte? Vai ter uma ponte, vai ter um elevado, passa atrás do Parque Aguade, porque foi feita a Belmiro Sebastião Marques, que era a antiga Avenida do Portal do Sul, exatamente para isso. Para quando a pessoa vem por aquela avenida que vem dessa nova região, que é a região sul, que pega lá Ouro Fino, pega Porto Seguro, pega onde está o IFET, onde vai crescer a parte, principalmente de Paranaguá, ela chega ali no Parque Aguade, ela é obrigada a virar à esquerda e cai na Bento Rachadete de novo. Está faltando uma saída. Então eu preciso criar essa saída para ela. Segundo, quando eu olho para o outro lado da cidade, que é Jardim Iguaçu, eu também não tenho essa ligação. Então pensa assim, a pessoa que está no Jardim Iguaçu, como é que ela vem para o centro? Ou ela dá a volta pela BR, vai lá pela Ayrton Senna, ou ela tem que pegar a Roque Vernalha. Tem que ter uma ponte ligando Jardim Iguaçu com Nova Primavera. A ponte não sai, tem que sair. Sabe, uma coisa assim, é impossível a gente ficar imaginando que não vai sair. Está saindo a ponte de Guaratuba, não vai sair. Por que não vai sair a nossa aqui? Então tem que parar com isso. Eu tenho ali uma comunidade gigante, que eu obrigo ela a entrar na mesma ponte de Iguaçu com todo o movimento do porto, né? E ela não tem que sair. Então eu vou ligar o bairro a bairro. Quando ela chegar na Ayrton Senna, que já está prevista agora no plano da concessionária, vai ter uma trincheira ali por baixo. Então a pessoa faz uma via direta, ela sai ali da parte do Dourado, atravessa por baixo da trincheira a Ayrton Senna, atravessa uma ponte e está no Jardim Iguaçu. Eu tiro o fluxo, eu reduzo o fluxo em cima do processo, né? E outra coisa importante, nós temos que entender que Paranaguá, ela não tem um centro histórico, ela tem um canto histórico, né? Porque geograficamente o nosso centro está num canto e o nosso centro geográfico é outro. Então a gente tem que também pensar nisso com relação ao transporte público, que é uma segunda questão. Eu tenho que pensar nos terminais, que eles têm que mudar de posição. Eu tenho que levar as pessoas para o centro geográfico da cidade. Então você imagina uma pessoa que hoje trabalha, chega de ônibus, por exemplo, de Curitiba, e mora no Jardim Ouro Fino, ela é obrigada a pegar um ônibus, chegar até aqui no mercado, e pegar um ônibus de volta lá para o Ouro Fino, que ela passou do lado quando ela estava descendo do ônibus. Então eu tenho que colocar geograficamente essa rodoviária para diminuir esse fluxo. Então, as tratativas em relação ao fluxo é exatamente isso. Eu tenho que criar novas vias e fazer um tratamento nesse sentido. São as duas questões simples, pensando em obras estruturantes. Não temos como alargar mais a Bento Moraes Rocha Neto, temos que criar novas vias. E parar de achar que não sai, né? Tem que sair, porque a gente tem esse estigma, agora não, nunca sai. Entendendo assim, é projeto que apresenta em 25, recurso consegue em 26 e a obra vai começar em 27. Mas, e se precisar, vai para o próximo governo, vai para o próximo governo, porque nós temos que entender que tem que ter continuidade. Precisamos colocar projetos grandes para cidades que tenham continuidade, senão a gente vai ficar sempre pensando no local. 8h28, estamos recebendo o pré-candidato Juliano Elias do PRD, nesta manhã de quarta-feira aqui na Difusora, Edran. Juliana, quanto ao meio ambiente, qual a sua visão com relação, né, ao desenvolvimento urbano e preservação ambiental? E como o senhor pretende enfrentar os desafios dessas mudanças climáticas? O mundo inteiro está passando por esse problema, né? É chuva, muita água. E o que tem que se fazer, né? A palavra correta é sustentabilidade. Mas entender o que é sustentabilidade, né? Nós moramos num bioma muito frágil. E o Paraná, ele tem uma floresta muito frágil, só que ele não pode ser penalizado por isso, né? Eu fui professor fundador do curso de Engenharia Ambiental da PUC Paraná. E meio ambiente é uma coisa que eu leciono, entendo e gosto e estudo desde 1997. O lema que eu uso é muito simples, mas para o professor mais leigo. Não cortar onde não pode cortar, plantar onde tem que recuperar e cortar onde pode cortar. É simples. Então vamos pegar o exemplo Paranaguá. Paranaguá, da sua área do município, ela tem ocupado em torno de 28%. Ela tem quase 68%, 70% de área preservada. Você vai para Curitiba, é o inverso. Curitiba tem 88%, 90% de área ocupada e apenas 12% de área preservada. Se isso tem que se manter para manter um bioma, a cidade tem que receber uma compensação por isso. Qual é o comparativo? Vamos pular lá para o norte do estado e falar de Itaipu. Quando Itaipu foi implantada, em função do lago que afetou as cidades, todos receberam royalties por isso. Então, se nós temos que manter uma floresta aqui que tem, ou vem o royalties ou vem desenvolvimento. Então, não pode ter, nós estamos sem nenhum e sem outro.
Então Paranaguá é conhecida a cidade que aqui nunca sai. Licença não sai, ambiental não sai, e aí o empresário vai embora. Eu vou citar o exemplo que é o que mais me incomoda, que inclusive essa semana fiz esse caminho de novo. Você pega a estrada de Guaratuba para Garuva. Você vai andar nela até a divisa com o estado do Paraná. Não tem um empreendimento. Você cruzou a divisa do estado do Paraná, Santa Catarina, até chegar na 101, são 14 quilômetros. Tem 12 empreendimentos logísticos em obras. 12 para atender o porto de Itapuá. Por que lá pode e aqui não pode? Segundo, já mencionei isso, eu sou e vou brigar pela 101 na cidade. Quem tem 101 para o Paranaguá? Simples, a 101 vai de Garuva até Limeira, na primeira entrada de Morretes. Nós precisamos ter um segundo acesso ao Paranaguá. Eu cito 2 nomes que são preocupantes, Caruru e Padres. Se der um problema na viaduto Caruru hoje, nosso porto para por 12 meses. Que não tem outra rota. Nós temos só uma rota. E nós estamos falando de um viaduto, que agora com a volta da concessionária vai ser mantido, mas estava há quase 4 anos sem manutenção nenhuma. Padres é a mesma coisa, nós temos rota alternativa, não podemos ter isso. Nós temos uma economia da cidade vinculada a um único ponto, não pode. Quem vai para São Paulo, que já fez a Serra do Cafezal, tem túneis para resolver o problema. Nós temos, todo mundo já sabe, acidente na 277, ou é entre o quilômetro 42 ou 34. Aquele trecho tem que virar um túnel por dentro da serra. Foi feito em Cafezal, foi feito na descida de imigrantes para Santos. Por que não faz aqui? Nós temos que parar de pensar pequeno. Vai ficar com essa coisa que não acontece. E o meio ambiente que tem traçado da maneira correta. Vem para o município a responsabilidade. Cria-se um instituto e você licencia. O que não pode é uma licença ambiental demorar 6 anos. Ela tem que ser correta, certo? Tem que existir o licenciamento correto, atender o que precisa. E é o seguinte, eu preciso implantar um pátio de caminhões de Paranaguá, eu vou compensar onde precisa. Agora, eu não consigo liberar hoje um pátio de caminhões na beira da 277. Aí você vem em segundo, o plano diretor vem em conjunto que precisa trabalhar com isso. Você veja que a 277 hoje tem uma coisa chamada ZRO, Zona de Restrição à Ocupação. Como é que se diz para alguém que compra um terreno em frente à BR que os primeiros 50 metros não pode ser construído? O cara não consegue abrir um posto. E aí é o seguinte, a segunda lei diz que depois de 50 metros eu posso chegar até os 500. Então se o cara quiser ter uma antena de 2 km, ele não pode usar, só pode usar 500 metros. Por quê? Tira 50, 450. Eu tenho que levar a infraestrutura para a beira da BR, não para dentro do bairro. E aí o cara não tem opção. Entendeu? E aí a questão ambiental é simples. Se eu tenho uma zona de desenvolvimento econômico definida em plano diretor, eu tenho que acertar ambientalmente que aquela área terá que ser desocupada e preservada e compensada. Qual é a compensação? Vamos criar um parque, vamos plantar em outro local, vamos recuperar os manguezais que foram atingidos, mas eu defino a compensação. Agora, eu não posso não licenciar. Certo? Isso é muito claro. Então, nós temos que tratar o licenciamento da maneira que a lei manda, atendendo o que manda, chamar os atores envolvidos, Ministério Público, as órgãos de atividades de classe, associação comercial, os empresários, todos têm um bom interesse. Todos querem fazer. O empresariado não se nega a compensar. Ele quer a licença. Sendo de acordo, se estiver de acordo com o município, isso tem que acontecer. Então, estruturar o departamento municipal, porque no perímetro urbano quem tem que emitir a licença é o município. Isso acontece em Curitiba, acontece em outras cidades, não acontece aqui. Tem que acontecer aqui. Quem demanda o perímetro urbano é o município. Agilizar o processo, não é fazer nada de errado, fazer o certo no tempo certo. O que nós não podemos ter hoje é, por exemplo, quantos pátios de caminhões foram abertos em Paranaguá nos últimos 10 anos? Qualquer um sabe que precisa de pátio de caminhão em Paranaguá, não precisa ser estudante de conhecimento nenhum. Precisamos ter um lugar. Vamos tirar o caminhão da rua, levar o cara para um lugar correto, o cara vai poder descer com a família, o caminhoneiro mudou o perfil, ele desce hoje com a esposa, com os filhos, ele quer um lugar para deixar os filhos e descarregar no porto, descarregar no terminal e voltar e pegar o filho e ir embora com a família. Ele não tem esse lugar. Em função disso, você vê os caminhões parados em função do porto, as transportadoras vão com o carro atrás tentando vender o frete de retorno na rua, aí o cara volta para trocar a carta frete no posto que está errado, que é na saída que fecha a Ayrton Senna, que quer trocar a carta frete, que ele precisa. Então você precisa, o agente público tem que entrar e resolver isso. E por que o ambiental está ligado a isso? Porque não libera um pátio. Por quê? Porque não pode cortar uma árvore. Se tiver num estudo correto, tem que cortar. Se eu tenho os terrenos pré-licenciados perante uma BR, é para lá que eu tenho que direcionar o fluxo. Então hoje é proibido você construir qualquer atividade comercial ao longo da Alexandre Matinhos, ao longo da 407. Mal pode fazer na 277. Então precisa resolver. Define o que é área de preservação e define o que se pode ocupar. E aqui ocupa correto e compensa o que precisa e recupera o que foi degradado. É a fórmula, chama-se sustentabilidade.
8h35, estamos recebendo o pré-candidato Juliano Elias aqui no Jornal da Manhã, em parceria com a Rádio Difusora e o jornal Folha do Litoral News. Larry César. Bom, Juliano, eu queria abordar um assunto com você que é turismo e cultura. A gente tem percebido aí nos últimos anos algumas ações, ou várias ações da Prefeitura nessa área. Recentemente tivemos aí o encerramento da temporada dos navios e passageiros aqui em nossa cidade. Mas eu pergunto para você qual é a sua ideia. Paranaguá, você conhece muito bem, é uma cidade atípica, né? Nós temos a área das colônias e a área marítima, né? E aí a pergunta para você é a seguinte: qual é a sua ideia para levar esse turismo, descentralizar esse turismo aqui da área central ou da cidade de Paranaguá, levando para as colônias e para as ilhas, né? Aproveitando essa nossa Bahia? Larry, a gente tem que falar com quem entende do processo. Você tem que conversar com os operadores do turismo e sentir o que eles vão falar, o que eles precisam. Mas além disso, nós temos que dar estrutura para que aconteça. Então vamos usar agora o exemplo exato que aconteceu agora da vinda do navio de cruzeiros. Foi muito bom para a cidade? Ótimo. Já anunciaram que vai ter uma segunda companhia? Ótimo. Exatamente. O que está faltando? De novo, nós estamos tratando a ponta e esquecendo do meio. Em 2009, a Prefeitura iniciou um processo do terminal turístico de passageiros de Paranaguá. Foi até um processo capitaneado na época pelo meu irmão Fabiano, que era vice-prefeito. Prange participou desse processo e foi enviado, a Prefeitura encaminhou oficialmente para o Porto esse projeto. Falecido Prange, né? Que eu tenho, e é uma excelente pessoa, amava muito a cidade. Sem dúvida. 2010, 11, o governo do estado recebeu esse projeto, colocou no Porto e começou a desenvolvê-lo. 2012, 13, 14, o Porto contratou um projeto do novo terminal turístico de passageiros que englobava um centro de convenções, uma marina, a nova sede e um atracadouro para 2 navios simultâneos de passageiros, interligando exatamente ali perto do IAT, uma ponte que passaria para lá e em frente ao canal do Furado, que a gente conhece bem quem passa por ali. Certo? Esse projeto não seguiu. E hoje temos notícia que talvez saia isso em Antonina. Nada contra Antonina. Que saia lá e saia aqui. Mas você tem que ter uma sequência, né? Por que então, durante esse período de 6, 8 anos, isso não foi desenvolvido para acontecer e nós temos uma estrutura para receber? Porque o Paranaguá, como eu falei de novo, né, o cidadão é muito bom. E quando o turista chegou aqui na cidade, ele foi muito bem recebido. As pessoas adoraram a cidade. Porque o Paranaguá gosta de receber bem. As pessoas se prepararam, o comércio recebeu. Qualquer real que vem investido de fora é sempre bom na cidade. Mas por que não ter a estrutura pronta? Porque você citou uma coisa clara. Nós tivemos, por exemplo, agora, por medidas de compensação ambiental da licença de dragagem, a construção de 10 trapiches. Mas não temos o canal feito. Quem usa a parte marítima, eu uso, você já saiu, quase todos saíram aqui, sabe que o que falta para nós é a delimitação do canal. O canal do Furado, nós estamos conhecendo, é um canal que nunca foi dragado, sequer iluminado ou sinalizado. O canal do Roque, né, que o falecido Mário Roque fez para poder entrar ali na ponta do bar, em quem vai para Medeiros, que é uma região fantástica de conhecer da Baía de Paranaguá, está lá feito há mais de 15 anos sem nenhum tipo de manutenção. Que os pescadores têm que enfiar toco de pau para sinalizar. Não pode ser isso. Vou além. Nós estamos numa rota de parte de turística, da parte de navios, que o pessoal sai do Rio de Janeiro e vai a Florianópolis ou a Santa Catarina, e o Paraná está no meio. E se você é uma pessoa que quiser chegar de barco em Paranaguá hoje e almoçar em Paranaguá, não pode, porque não tem onde atracar o barco. Tem lugar nenhum. Os trapiches que tem ao longo do Itiberê estão privatizados, são usados por terceiros. A pessoa não consegue chegar, colocar seu barco, descer e almoçar, descer no centro histórico. Como é que eu vou trazer a pessoa se eu não dou infraestrutura para ela? Então eu tenho que dar infraestrutura. Tudo bem, essa operação aconteceu lá no cais do TCP, o pessoal atendeu, usou instrução, mas não é a infraestrutura correta. Correto, eu tenho um terminal de passageiros que ele sirva na temporada de passageiros e sirva os 9 meses depois. Por isso a ideia de um centro de convenções para trazer o quê? O turismo de negócios para a cidade. Qualquer cidade, turismo de negócios traz dinheiro. Nós estamos na região portuária. Exemplo, por que é intermodal em São Paulo e não é aqui em Paranaguá? Aqui é a cidade de polo. Eu posso ter uma feira portuária, posso ter feira de negócios, pode ter feiras, um monte de feiras pode acontecer se eu tiver um centro de convenções. Com isso vem a rede hoteleira atrás, com isso vem o consumo, com isso vem a parte de bares, restaurantes, vem todo atrás. Se eu tenho uma marina para poder receber barcos, nós temos a maior baía do mundo para navegar. Quem navega sabe disso, é uma baía brigada, gigante, as pessoas adoram navegar aqui. As pessoas vêm para cá para navegar. Só que eu preciso ter onde parar o barco. Eu não tenho. Eu não tenho nem estrutura nas marinas existentes hoje e não tenho porque as marinas já estão lotadas. Nós temos melhor estrutura de marinas em Pontal do Paraná do que em Paranaguá. Você veja onde é que nós estamos chegando.
Eles têm estrutura muito melhor do que a nossa aqui. Mas eu preciso receber bem essa pessoa. Terceiro, nós já fomos conhecidos pelo comandante de Santa Rita pelas competições que tínhamos de remo. Sumiram as competições. Nós temos uma Bahia, competições de vela. Trazer eventos que mostrem a nossa Bahia para todo mundo como ela é. E aí eu tenho que investir e tratar bem as partes das comunidades, certo? Que elas recebem. Então elas precisam receber bem. Então, primeiro tem que ter sinalização de canais, dragagens, abrir canais, sinalizar, para atender o nosso pescador, a nossa pessoa e quem vem de fora. E por último, eu preciso estruturar, e aí você pegou a parte de cultura, o projeto nosso preciso criar um museu da história da cidade de Paranaguá. Nós não temos um museu que fale quem é Paranaguá. Toda cidade tem isso. Eu quero criar um museu da história da cidade de Paranaguá. E dentro desse projeto, por exemplo, a capitania, ela saía de onde ela está hoje e ela ia lá para frente na parte do atracadouro. Até porque a capitania precisa ter um atracadouro maior e mais profundo, porque os barcos dela não conseguem entrar no Itiberê onde está. Naquele local da capitania, a nossa proposta era fazer um museu naval marítimo. Trazer um navio que ficasse atracado de estação e usar a estrutura existente para fazer um museu naval. Você cria atrações. O que faz as pessoas irem para a cidade, elas têm o que fazer. Eu tenho que criar para ela um roteiro turístico e atrativo que ela tenha que ficar aqui 3, 4, 5 dias e não meio dia. Ela tem que vir aqui para ficar, para ter um roteiro. Se ela tiver roteiro, ela vem, gosta e volta. Mas ela tem que ter o que fazer. E por fim, né, aí vale uma crítica construtiva, a gente precisa atender bem em qualquer momento. Né? Sábado eu fui na rodoviária, quando eu voltei passei em frente, o ponto de informação turística estava fechado sábado 9 horas da manhã. Isso não pode acontecer. Eu não posso estar preparado só para o turista que vem de navio. Eu tenho que estar preparado para todo turista que vem na cidade de Paranaguá, em qualquer momento. Eu tenho que ter uma estrutura que atenda em qualquer momento. Então eu preciso estruturar. Né? Estruturar a cidade estruturar nesse sentido. E depois um outro programa que você vai fazer incentivo a nível de impostos, que você incentive a criação de bares e restaurantes em locais adequados, como a Rua da Praia. Transformar num grande centro gastronômico. Você pode pegar a Conselheiro Sinimbu, transformar num centro atrativo de bares à noite. A rua é perfeita para isso. Só que eu tenho que incentivar, eu tenho que ir lá e tratar o problema que eu tenho lá. Tenho que resolver o que eu tenho e incentivar. Incentivo como? A parte de impostos, a parte de imposto, de ISS, eu posso incentivar que as empresas cresçam. Desenvolver e criar atrativo. Você vai voltar onde você é bem atendido e tem o que fazer. 8h42, dá tempo da última colocação do Edrê do jornal Folha do Litoral News. Juliano, sobre economia, quais são suas estratégias para promover o desenvolvimento econômico de Paranaguá? A gente precisa manter o modal econômico existente e criar novos. É muito simples. O nosso, se você retirar hoje as questões de quem trabalha para governo federal, governo estadual, a nossa única fonte de renda está vinculada à atividade portuária. Né? Então, por que a atividade portuária? Porque a nossa arrecadação vem da atividade portuária. Que bom, e tem que crescer. Mas precisa diversificar. Nós precisamos começar a entender que precisamos criar indústria de transformação, que é a indústria que gera economia e serviço e gera emprego de transformação. Então nós precisamos criar essas indústrias. Aí vai em cima daquilo do licenciamento que você perguntou. Eu uso o exemplo clássico, né? A gente recebe hoje containers de peças da Renault, essa container sobe a Curitiba, monta o carro em Curitiba, desce aqui e sai para o aeroporto aqui. Por que a fábrica não é aqui? Né? Usei outro exemplo clássico. Foi aberta a maior esmagadora de grãos de soja da América Latina em Araucária. Ela vai esmagar a soja, ela pega o grão, esmaga, transforma em óleo de soja e no farelo. O farelo vai ser por onde? Por aqui. Por que não esmaga aqui? Acabamos de receber a informação de uma indústria que abriu no norte do Paraná com 5 mil empregos. 5 mil. Né? Então, nós vamos naquilo assim. A economia do Paraná precisa ser diversificada. Investir no turismo, que é uma coisa que o Rei perguntou, e aí faço um complemento que eu esqueci, obrigado pela pergunta. O turismo rural tem que ser incluído, o turismo religioso ser mantido, que a gente já tem que ser muito forte, mas abrir o turismo rural na parte de Alexandre, que a gente tem muito boa, na parte das colônias, mas eu preciso criar uma nova economia. Manter a portuária e criar novas empresas. Eu tenho que trazer as empresas de negócio para Paranaguá, que sejam empresas limpas, que produzam, mas que gerem emprego, porque isso vai dar emprego, perspectiva, vai dar renda e a pessoa não vai sair da cidade. Agregado a uma questão da parte de estudo, que é uma outra parte muito falha nossa. Me irrita muito quando eu vejo que não houve brigas quando a Federal desceu para fazer os seus campos no litoral. Então nós temos um campo da Federal em Matinhos, um segundo campus em Pontal do Sul e um terceiro agora aberto em Praia de Leste. Nada contra eles, mas o campus tinha que ser aqui em Paranaguá. A cidade de Polo é aqui. Então hoje, a pessoa que tem seu filho, que tem às vezes pelo programa de cotas, ou pelo SISU, ou por outro processo, consegue uma vaga na Federal em Curitiba, que tem que estar em Curitiba,
Ele não consegue ir porque não tem condição de subir. Às vezes custa. Então eu tenho que trazer isso para cá, trazer o ensino, profissionalizar e gerar economia. E trazer uma estrutura que dê para a questão ambiental e licenciamento, que o empresário venha em vista. Nós temos área, temos zona definida economicamente, precisamos ter modais novos de economia, novas fontes de geração de renda. Manter o que nós temos, continuar crescendo, a nossa atividade portuária é fantástica, tem que crescer, mas precisa criar novas indústrias, vinculadas à atividade portuária. Então você precisa ter indústrias que precisam usar a parte do porto, mas que precisam fazer transformação. Então precisa trazer emprego para a cidade. Com isso, a pessoa ganha e vem gastar no comércio. Aí o comércio começa a girar. É uma máquina que você vai girando, né? Você gira em cima disso. A arrecadação da prefeitura está hoje estimada no orçamento ano que vem de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nós tínhamos orçamentos de 2015 de quase 400. Nós triplicamos o orçamento praticamente. Isso é muito bom. Tem que manter. Então a próxima gestão terá que manter isso, sem onerar muito também o empresariado, porque isso veio carregado com o aumento do ISS de 3% para 5%. Né? O ISS vem em cima do empresariado, das pessoas que prestam serviço. Quem tem sua MEI ou uma microempresa precisa emitir nota sabe do que eu estou falando. 3 para 5 parece pouco, mas assim, quase 50% de aumento do imposto. E isso vem em função da atividade portuária que está crescendo e com as obras portuárias que estão saindo. Mas você tem que saber manter e criar um novo modal para não ficar só dependente de um modal. 8h45, Juliano, fechando a nossa entrevista, eu deixo o microfone da Difusora e também do Jornal Folha do Litoral News à sua disposição para as suas considerações. Lísio, Gebran, Larry, Marco está escondido ali atrás. Eu quero deixar aqui o meu muito obrigado pelo espaço. Eu sou pré-candidato a prefeito e porque tenho um sonho com a cidade de Paranaguá que aprendi com meu pai. A nossa família, eu, meu irmão Fabiano, estamos pessoas ligadas a políticas e a gente quer isso para a cidade. O meu sonho de ter uma cidade melhor. Nossa questão é muito clara em relação que as pessoas têm que parar de achar que hoje na questão política nós temos apenas dois lados, os a favor da administração e os contra. Nós somos a favor da cidade de Paranaguá. Nós somos a favor da continuidade. O que está bom tem que ser mantido, o que precisa ser corrigido é corrigido, e o que não foi feito tem que ser feito. Temos que parar de ficar brigando, pensando, não gosto disso, não gosto daquilo. A nossa proposta é uma proposta de continuidade. Manter o que está bom, melhorar o que precisa e executar para frente. Quero deixar hoje um agradecimento especial pelo tempo que eu passei quando fui secretário na prefeitura, quando trabalhei no Porto, a uma classe muito importante da chamada que são servidores públicos, né? Aqueles que tocam as máquinas na parte municipal, federal, estadual, pessoas que conhecem da máquina. Tive o prazer de trabalhar e conhecer muitos deles, né? E nessas vindas, inclusive na prefeitura, eu tive muito prazer de conhecer várias pessoas que falam assim: pô, você entrava aqui com o teu pai quando você era criança, né? É tão legal, aprendi muito com eles, isso aconteceu tanto na prefeitura quanto no Porto. Quero deixar um agradecimento especial à minha família, que sempre me suporta. É importante, porque a família é a base de tudo. Quero desejar que as famílias de todos tenham as condições para ter os seus filhos, poder crescer, e nisso a nossa briga é pela geração de emprego. Quero agradecer a Deus, né, porque eu sempre digo que a eleição é feita com 3 partes. É o candidato que tem interesse, é o eleitor que vota e é o Deus querer. A gente não tem eleição sem isso. Então eu quero deixar a todos aqui um excelente dia, que seja próspero e que a gente pense para frente. Pense que a gente precisa de uma cidade que ela aconteça. Nós temos que parar de achar que Paranaguá não acontece, que não vai dar certo, que não pode. Quem viaja de cidades vê o desenvolvimento acontecendo e aqui não acontece. Precisamos pensar para frente, pensar grande, porque nós somos grandes. Paranaguá é uma cidade pujante, já foi a capital do estado antes de Curitiba, é a saída do segundo maior porto do Brasil, a economia passa aqui, ela precisa ter retorno. Só que retorno acontece com bons projetos. Eu sou bairrista, eu adoro ver o crescimento dos outros, mas eu fico bravo quando acontece aqui. Então, os nossos dirigentes têm que apresentar projetos. Eu cito como exemplo agora, a gente vai na praia, você vê lá o investimento do governo do estado de 500 milhões de reais na engorda da praia. Como eu queria os 500 milhões aqui na cidade de Paranaguá. Então, nada contra Matinho, mas aqui faz falta. Então, nós temos que entender que brigar por recursos é importante. Vai ter 500 milhões de matinhos na engorda, vai ter 350 na construção da ponte de Guaratuba, e nós precisamos de recursos desse monte. Então, pelo que nós geramos, nós necessitamos disso e muito mais. Então a função nossa é exatamente essa. E eu, graças a Deus, eu quero retornar aquilo que eu recebi da cidade. Hoje estou aqui, vivo aqui, desenvolvo aqui,
e quero retornar tudo aquilo que eu tenho da cidade. Tenho amor para a cidade, carinho para a cidade e quero trabalhar pela cidade de Paranaguá. Obrigado pelo espaço, agradeço bastante. Obrigado, Juliano Elias, pré-candidato a prefeito de Paranaguá, participando conosco nesta quarta-feira. Na sexta-feira, no mesmo horário, 8h15, o pré-candidato Marcos Suquita será o nosso convidado para encerrar esta semana de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Paranaguá, numa parceria com o jornal Folha do Litoral News. Vamos para o intervalo, último do Jornal da Manhã, e a gente já volta. Jornal da Manhã, volta já. A Copel tem uma boa notícia para você, pequeno e médio empresário. Se a sua empresa consome a partir de R$7 mil por mês em energia elétrica e está no Grupo A, que é o grupo ligado à rede de alta tensão, você pode entrar no Mercado Livre de Energia e economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel, acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, por energia. Comprou em Guaratuba? Pede nota! E olha a nota guaratubana, é só pedir para ganhar. Din-din é bom na praia, é nota guaratubana. Pede nota todo dia, pede sempre pro dentista, pra escola e academia. Pet shop, pro cartório, pra oficina e muito mais. Nota Guaratubana, concorra a mais de R$120 mil em prêmios. Cadastre-se no site da Prefeitura. Guaratuba, a praia do Paraná. A dengue é uma doença que exige atenção da população nesta